O Republicanos fez festa de 20 anos, um evento de celebração cheio de discursos mornos e autopromoção. Até que o presidente do partido, o senhor Marcos Pereira, soltou a bomba. Puta que pariu. Abram aspas. Se a conjuntura dos fatos permitir, teremos um candidato à presidência da República, não é? Tarcísio. Fecham aspas. Essa frase não foi um deslize, não foi brincadeira de bastidor. Foi uma isca lançada em público, um balão de ensaio político para medir a temperatura da sala, observar a reação da imprensa, do centrão, do eleitorado. E essa tática aí já é antiga. Como dizia já Maquiavel, abram aspas, os poderosos testam o povo com palavras antes de agir com atos. Fecham aspas. Não é verdade? Olha aí, há muito tempo atrás isso já foi declarado como tática. E foi exatamente isso que vimos as palavras escolhidas a dedo, ditas das câmeras, mas com real intenção de preparar o terreno para algo muito maior. É, e aqui está a verdade nua e crua. Esse anúncio não nasceu naquele palco. Ele foi planejado, discutido em jantares, desenhado em gabinetes. Jogaram a frase como quem lança uma pedra no lago para ver até onde vão as ondas, cara. E as ondas chegaram rápido demais. Manchetes, análises, especulações. Olha eu aqui fazendo vídeo. Tudo sobre Tarcísio como presidenciável em 2026. Exatamente como eles queriam. Mas só que o detalhe mais ardiloso é outro. Esse jogo não é sobre Tarcísio apenas. É sobre reposicionar o poder, reorganizar as peças e começar a pular no barco de Jair Bolsonaro. Sabe como? Sem assumir publicamente a traição. Pois é. Aqui entra o primeiro gatilho de PNL para o espectador. Se até hoje você acreditou que os partidos jogam limpo, você foi manipulado. Eles não jogam pela pátria, eles jogam sempre pela porra do poder. Esse é o início. O que parece só uma frase solta, assim, na verdade é o primeiro movimento de uma engrenagem que já vem rodando há meses, tá? E se você gostou do que você ouviu até agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Ó, já se inscreve, compartilha, deixa seu like, comenta e me segue aonde, ó? Lá no Instagram, desse lado aqui, ó. Lá no Instagram, no @Walter_Gomes. Lá no Instagram eu mostro a minha vida e muito mais novidades aqui dos Estados Unidos. O meu foco aqui no canal, tá? É o seu crescimento pessoal com técnicas que eu sei que você precisa ter estômago para poder seguir em frente, que é foda, é pesado. E eu sempre gosto de te avisar, sempre gosto de lembrar, tá? Já que você vai reclamar que eu falo muito palavrão, abre aspas, editor. Você quer ser rico ou você quer ser amado? Fecha aspas. Como eu falei, eu falo muito palavrão e às vezes eu me expresso e acabo utilizando palavrão. Se você não gosta, me perdoa, foca no conteúdo que vai dar tudo certo. Agora, se você realmente se importa com isso, foda-se. E outra coisa, eu tô trazendo esse tema, tá? Aqui para o vídeo, porque é o seguinte: falou de manipulação, falou de traição, falou de bastidores, eu tenho que trazer e escancarar tudo para vocês. Beleza? Então, se gostou, não gostou, encaminha para um amigo, encaminha para o inimigo, deixa seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho das notificações. Beleza? Então, bora pro vídeo? Roda a vinheta. Enquanto a frase de Marcos Pereira ecoava nos jornais, nos bastidores, o Centrão já estava em cena. União Brasil, PP, republicanos, todos em jantares discretos, reuniões sem câmeras, trocando acenos e calculando números. Pois é, não se engane, esse não é um movimento repentino, é o roteiro ensaiado do velho teatro político brasileiro, onde os mesmos atores trocam de figurino para continuar no palco. É sempre assim. Já diria em arte, Sun Tzu em A Arte da Guerra. Abram aspas. Se o general está marcado, troque o estandarte, mas mantenha o exército. Fecham aspas. Olha que interessante. É isso o que estão fazendo. O estandarte marcado, sabe como se chama? Jair Bolsonaro. Ele carrega desgastes, processos, inimigos e o peso do quê?
da inegibilidade, né? O exército é o mesmo, sempre. Partidos que vivem da porra do poder, vivem da verba pública, vivem de negociações de bastidor. O novo estandarte? Tarcísio de Freitas. Esse é o teatro. A plateia pensa que está assistindo a uma nova peça, quando na verdade mudaram só o nome do espetáculo. A porra do jogo é sempre o mesmo, só mudam os jogadores. Tá bom? Vamos fazer uma metáfora aqui para você. Vou criar uma metáfora de um barco. Imagina um barco prestes a afundar. Os ratos são sempre os primeiros a pular. E é isso que estamos vendo. Não é lealdade, é sobrevivência política. E quando o público começa a acreditar que agora sim teremos novidade, o que temos é a mesma engrenagem com outro rosto estampado no cartaz. Esse é o teatro do Centrão, a porra do Centrão, fazer você acreditar que houve mudança, quando na verdade só trocaram a cortina do palco. Enquanto os holofortes piravam Tarcísio, havia alguém nos bastidores rindo em silêncio. Você sabe quem é o maior articulador da porra dos bastidores? Senhor Gilberto Kassab. O homem dono do PSD de dado, mestre em articulações subterrâneas. Ele já vinha pavimentando essa estrada aí, ó, há meses. Não é coincidência que em junho agora passado, o PSDB tenha começado a vincular comerciais na TV paulista, exaltando a gestão do senhor Tarcísio. Imagens bonitas, música épica, logo do PSD ao lado do governador, uma mensagem subliminar. Tarcísio não é só republicanos, ele já é nosso também. Kassab é assim. Ele não aparece no centro do palco. Ele constrói os fios e deixa os outros dançarem como marionetes. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? De manipulação escondida. É só você ir para trás e você assistir. Como diria Robert Greene em As Armas da Natureza Humana, abram aspas, o verdadeiro poder é invisível. Quem mostra demais o controle perde. Quem se esconde governa. Fecham aspas. Olha quanta teoria eu trago para vocês. E é exatamente isso que o Kassab está fazendo, cara. Enquanto o Bolsonaro fala grosso, o Kassab sussurra. Enquanto o Marcos Pereira aparece ao lado de Tarcísio, Kassab injeta propaganda silenciosa no horário nobre. Vamos alcançar a massa. Enquanto a plateia discute nomes, o Kassab antecipa cenários e se coloca como fiador da nova engrenagem de poder. Vamos lá. Vou te mostrar uma PNL que foi aplicada, tá? Vamos criar na mente do espectador a metáfora da marionete ocultista. Não vemos o fio, mas sentimos que alguém os puxa. Não vemos a mão, mas sentimos a força de quem move as peças. É aqui, tá? É aqui. E aqui está a verdade que ninguém ousa dizer. O Kassab é o engenheiro invisível dessa articulação. E cada elogio público, cada propaganda, cada sinal de apoio é parte de um desenho muito maior. Esse não é o jogo de quem torce por Tarcísio, é o jogo de quem aposta em manter o poder em qualquer circunstância. Se o republicano joga iscas e Kassab costura nos bastidores, o que realmente move essa engrenagem? Hein? O ego? A vaidade? O poder acima de tudo? Bolsonaro, que um dia foi o centro gravitacional da direita, agora assiste de fora a lenta deserção dele. O Centrão, que lhe jurava fidelidade, começa a ensaiar a facada pelas costas do nosso querido Jair Bolsonaro. Como diria Ryan Holiday e o ego é seu inimigo, abram aspas. O ego é o maior obstáculo da grandeza. Ele cria ilusões e nos faz crer que somos indispensáveis. Fecham aspas. É isso que o Bolsonaro vive hoje. Acreditar ser insubstituível, enquanto sua tropa procura um novo comandante. E é isso que o Centrão sempre soube explorar, a vaidade de seus líderes. Jacob Petrie, em Poder e Manipulação, descreve a estratégia do abraço falso. Abram aspas, a forma mais eficiente de destruir alguém é fingir lealdade até o último minuto. O golpe só é fatal quando não se espera mais o ataque. Fecham aspas. Pesado, não é?
Exatamente a cena que se desenha agora, um teatro de fidelidade na frente das câmeras e um cardápio de conspirações do jantar reservado. Você confiou, você acreditou que havia uma aliança sólida, mas agora percebe, não era lealdade, era conveniência. Na política não existe lealdade, existe conveniência. A traição política nunca é declarada. Ela vem em silêncio, com abraços falsos, sorrisos de ocasiões e elogios envenenados, tapinha nas costas. O Centrão não está com Tarcísio por convicção. Está com ele porque o barco de Bolsonaro ameaça afundar. E nessa fuga, o ego fala mais alto que qualquer compromisso. Vem cá, para de ler comentário. A verdade é que já existe um tabuleiro montado para 2026. Os nomes não são escolhidos pela vontade do povo, mas pela conveniência de quem segura a porra das cordas. De um lado, surge Tarcísio de Freitas, com a peça central, o plano B, que é da parte da direita sem carregar o peso tóxico do bolsonarismo. Do outro, o nome do vice em disputa, Ciro Nogueira no PP, ou até mesmo Ciro Gomes, que mudou para o PSDB. Como se o Centrão pudesse atravessar ideologia sem qualquer pudor. Robert Cialdini, em As Armas da Persuasão, ele já falava isso, cara. Sobre a manipulação pela autoridade e reciprocidade. Sabe o que ele falava? Abram aspas. As pessoas tendem a obedecer a quem ostenta símbolos de poder e a retribuir favores mesmo quando não há convicção. Fecham aspas. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. E é exatamente o que vemos. Partidos usando o prestígio de Tarcísio como autoridade limpa, enquanto montam uma rede de favores e barganhas para prender aliados ao projeto. Esse não é uma porra de um debate sobre direita ou esquerda. É um xadrez de poder. O povo é peão. Tarcísio é a nova torre. E o rei oculto pode muito bem se chamar de Centrão. Imagina um tabuleiro de xadrez, tá? No centro, a torre brilhante com o nome de Tarcísio. Ao lado, peças menores brigando pela posição de vice. E lá no fundo, fora do campo de visão, alguém move todas as peças. Não é assim um tabuleiro? E aqui está o ponto que precisa ficar claro. Em 2026, o jogo não será sobre projetos de país, será sobre quem controla o tabuleiro e quem aceita ser apenas uma peça descartável. Enquanto uns discursam, outros aparecem em jantares secretos. Há uma engenharia muito mais perigosa em andamento, tá? A manipulação silenciosa da percepção pública. Em julho, o PSD de Dado de Kassab, começou a exibir comerciais na TV Paulista. Foi mesmo, exaltando a gestão do Tarcísio, com imagens bonitas de estradas, hospitais, obras, uma trilha sonora épica, corte de câmeras calculado e no canto discreto o logotipo do PSD de Dado. Não era propaganda de partido, era publicidade de engenharia política. O Código da Vinci de Dan Brown, ele já é claro, ele sempre lembra isso. Se você ler o livro, abram aspas. Os símbolos mais poderosos são aqueles que estão expostos diante de todos, mas que ninguém percebe conscientemente. Fecham aspas. Foi exatamente isso, um símbolo plantado para que, sem perceber, o eleitor assistisse Tarcísio não só ao Republicanos, mas também ao PSD, uma fusão de imagens que já prepara terreno para 2026. Paul Ekman, como identificar um mentiroso, mano, esse livro é lindo. Ele já alertava. Cuidado com as microexpressões, tá? Que vem antes das palavras. Se observarmos o Kassab, Marcos Pereira e até os líderes do PP em suas falas recentes, eu estudei muitos vídeos. Percebemos olhares desviados, sorrisos tensos, pausa antes de responder, tá? Isso são sinais de quem fala uma coisa, mas está pensando em outra. Você está vendo? Não é sobre obras, não é sobre gestão, é sobre programação mental. O eleitor é condicionado a sentir orgulho de Tarcísio, agora para poder acertar sem resistência sua candidatura depois.
Essa é a verdadeira engenharia do poder. Não convencer com argumentos, mas plantar imagens. Não debater ideias, mas inserir símbolos. Não disputar nas urnas, mas treinar a mente coletiva com repetições e associações subliminares. Trabalhar o seu subconsciente, a sua cabeça. Quando você vê, o Tarcísio é o melhor. E o mais grave é quando esse processo se completa. A população acredita que escolheu por si mesma, quando na verdade foi programada a escolher. De pouquinho em pouquinho implantaram isso no seu subconsciente. Agora que todas as peças estão expostas, precisamos dizer a verdade que ninguém ousa dizer. Tudo isso é manipulação total. Eles te mostram Tarcísio para esconder o Kassab. Eles falam em lealdade enquanto tramam traição. Eles falam em democracia, mas agem como donos de um tabuleiro secreto. Maquiavel e um príncipe? Abram aspas. Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, mas poucos podem sentir. Fecham aspas. É isso. O povo só vê a vitrine, não vê o contrato assinado no porão. Por isso que eu tô aqui abrindo para vocês, escancarando, é manipulação. Outra citação, eu tenho em As Armas da Persuasão, de Cialdini, abram aspas. A mente humana pode ser conduzida por atalhos. Mostre autoridade. Repita símbolos. E a massa seguirá sem perceber. Fecham aspas. É manipulação. É o que fazem com propagandas, discursos de alianças forjadas. Não convencem? Programam. Red Bull te dá asas. Repetição rítmica para penetrar no seu inconsciente. Ego, poder, traição, sempre acima do povo. Imagem, símbolo, propaganda, sempre acima da verdade. Poucos percebem esse jogo. Você está entre os que enxergam, porque eu tô te mostrando. Não aceite a narrativa pronta, não engula o teatro. Questione, observe, pergunte, decida por você. Acho que eu fui redundante, né? Questione, pergunte, é foda. Decida por você, porque no fim não é sobre esquerda ou direita, é sobre quem manipula e quem desperta. Estão trabalhando o seu subconsciente. 2026 já está começando a ser armado. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa nos seus comentários. Vá lá, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa seu like e ativa o sino das notificações. Vamos fazer esse canal explodir. Eu preciso de vocês, porque eu estou aqui para fazer com que vocês abram os olhos e que vocês aprendam o que está nos bastidores, o jogo do poder e dos negócios. Fiquem com Deus, abraço, fui.